Fala pessoal da casa favorita, Marlon de Menezes na área aqui. Nós vamos continuar o estudo de mesa que nós estamos fazendo. Deixa eu ajeitar aqui as coisas. Nós já estamos no capítulo 6, tá? Do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Se você ainda não acompanhou todos os outros capítulos desse Evangelho de Marcos, eu vou colocar o link aqui embaixo. Você pode adicionar, tem uma playlist de toda essa aula do livro de Marcos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá, gente? Porque o que acontece? O livro de Marcos, capítulo 6 do livro de Marcos é um capítulo um pouquinho extenso, tá? Ele tem aqui 56 versículos. Então eu vou separar porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 6 partes. Alguns versículos chaves por aí. E eu vou tentar ser o mais breve possível, mas também, se eu não conseguir, a gente continua numa próxima aula, porque a gente também tem que ser um pouco mais profundo naquilo que nós vamos falar, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para ver se vai aparecer por aí. Cadê? Tá aqui, Marcos, capítulo 6. Tá aqui. Então a gente vai começar a ler aqui a primeira parte do capítulo, do versículo 1 ao 6, tá bom? Mas vamos orar primeiro? Deus, nós queremos te agradecer, nós queremos colocar nossas vidas diante da tua presença. Leva cativo, ó Deus, a cada mente que está escutando essa palavra, a cada mente que está ouvindo, ó Deus, vendo também, meu Deus, esse estudo de mesa, que eles possam ser ministrados de onde eles estiverem, aqui em Birigui, no Brasil, e até, de repente, quem sabe, em outros países desse mundão afora. Nós queremos te agradecer e que a tua palavra, ó Deus, sempre gere sementes que possam produzir, ó Deus, árvores lindas para realmente trazer transformação, confronto na nossa alma e também, meu Deus, para que a tua palavra seja escrita nos nossos corações. Assim nós te pedimos, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Versículo 1 ao 6, ele diz assim, ó: E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Vamos aqui para o versículo 1. Ele diz assim: partindo dali, ou seja, de Cafarnaum, embora o local para qual Jesus foi não está especificamente mencionado, é óbvio que à vista dos versículos seguintes que sua pátria se refere à sua cidade Nazaré, né? Então, ou seja, ele estava falando ali de um local específico, né? De uma parte específica onde a sua família morava. No versículo 3, aqui a gente tem um questionamento muito grande de muitas. Deixa eu colocar aqui o cronômetro para ver se de repente vai mais longe. Nós vemos aqui no versículo 3 um questionamento muito grande de muitas religiões, né? Que algumas religiões elas falam que Jesus aqui ele falava sobre que é irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, tinha algumas irmãs, e alguns falam que era o costume da época chamar as pessoas assim, de irmãos e de irmãs, e que não poderia ser provado que realmente eles eram, como eu posso dizer, irmãos mesmo de sangue. Era como se eles fossem primos, e as pessoas começavam a chamá-los assim de irmãos, tal. Mas nós sabemos que realmente Tiago e alguns outros, eles eram irmãos mesmo de forma literal. E não há nenhum motivo bíblico assim, tá? Para deixarmos de aceitar que esses quatro homens e as suas irmãs fossem filhos de José e Maria, nascido algum tempo depois de Jesus.
Tiago tornou-se líder da igreja de Jerusalém. Isso está escrito em Atos 15, 13. E autor da epístola que leva o seu nome. E Judas é o autor da epístola geral do mesmo nome. Existe um livro chamado Judas, que, se eu não me engano, ele está antes de Apocalipse. Né? Os habitantes da cidade eles se escandalizavam. Por quê? Esse verbo originalmente significa ser apanhado em uma armadilha. Eles foram apanhados na armadilha da sua própria crença e tropeçaram, quando podiam ter se levantado diante de sua maior oportunidade. E a gente vê aqui no versículo 5, que ele diz assim, ó, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Jesus estava admirado da incredulidade deles e percorria as aldeias vizinhas ensinando. Eu vou pegar o versículo 5 e 6 e colocar na mesma proporção aqui. Olha só. Cristo não foi capaz de realizar nenhum milagre ali naquele lugar. Entretanto, não quer dizer que ele não tentasse curar alguém e descobrisse ser incapaz. Mas ele entendeu que existiam pessoas que tão pouca fé e duvidavam tanto que de repente as coisas não começaram a acontecer ali. Não que Jesus, se ele quisesse, milagres aconteceriam. Mas ele entendia que mesmo milagres acontecendo ali, muitas pessoas não iam acreditar. Muitas vezes é o que acontece quando nós estamos dentro da igreja. Existem pessoas que são tomadas por Deus, outras pessoas são curadas. E o ambiente da igreja ela até propício ao milagre. Mas às vezes nós estamos tão incrédulos que até vendo uma situação acontecendo, a gente não acredita nela. É o que aconteceu na vida dessas pessoas ali. E a partir do versículo 6, Jesus ele deveria ter podido encontrar a maior fé nele, descobriu a mais persistente incredulidade. Ou seja, local que era para ter fé, era um local onde todo mundo era conhecido ali, as pessoas eram mais incrédulas ainda. E mesmo sendo filho de Deus onisciente, admirou-se diante dos seus conhecidos incrédulos. Cara, sabe o que é tremendo nisso daqui? É que Jesus ele ficou admirado de incredulidade. Se tem uma coisa que admirou a Jesus, ou seja, tomou ele por assalto, tomou a Jesus assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Foi uma incredulidade. A incredulidade ela é tão forte que ela passa a fazer com que Jesus seja até admirado por isso. Então, nós precisamos fazer com que a nossa vida realmente seja uma vida de entrega em fé. A Bíblia fala no livro de Hebreus, eu não estou lembrado agora se é o capítulo 10 ou o capítulo 11, não estou lembrado agora, que para agradar a Deus nós precisamos ter fé. Jesus ele se admirou, mas ele não se agradou. Para agradarmos a Deus, nós precisamos caminhar em fé. A partir do versículo 7 ao versículo 13, nós vamos falar de outra parte aqui também, tá bom? Essa primeira parte, Jesus ele prega em Nazaré e ele é rejeitado pelos seus. A segunda parte, que é do versículo 7 ao versículo 13, as instruções para os 12, tá? Então vamos aqui, vamos ler do versículo 7 ao 13. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. E deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro do cinto. Mas que calçassem alparcas e que não se vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tanto quanto vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó, que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Olha só, o segundo estágio, nós estamos falando aqui
do estágio de algumas missões, de alguns campos missionários que Jesus foi. E esse segundo estágio dessa missão que Jesus estava fazendo foi apresentada quando Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los. Parece que era a primeira vez que eles iam sem a companhia de Jesus. E, portanto, constituía um passo mais avançado do seu treinamento. Ou seja, Jesus estava ali dando poder, autoridade para os seus 12. Porque Jesus, além de ensinar, ele não só ensinava, mas ele dava praticidade aos discípulos, ele dava praticidade às pessoas que acompanhavam ele. Então, Jesus, existe algumas partes das nossas vidas que nós temos que caminhar, não digamos assim, sozinhos, mas sabendo daquilo que nós recebemos. Né? Por exemplo, um pastor, um líder seu, ele nunca vai te acompanhar para o seu trabalho, para a sua casa. Tem uma hora que você vai ter que começar a decidir por você mesmo. Tomara que você nunca decida pelo conselho dos outros, mas que você decida porque realmente você tem um encontro, tem uma autoridade da parte de Jesus sobre a sua vida. No versículo 8, Jesus ele dá algumas instruções para os 12, ele fala assim, ó, que ele não tomasse nada pelo caminho. Eles não deviam levar nada durante o caminho. Era para treiná-los na prática da fé, em preparação para quando o tempo que ficassem sozinhos. Nem alforge. Alforge é um saco de viagem para levar provisões, nem dinheiro. Esse termo se refere às pequenas moedas de cobre. Não deviam levar com eles nem mesmo dinheiro trocado. E também cinto. Um cinto que os orientais usavam para manter no lugar suas roupas folgadas. Servia também para carregar dinheiro, ou seja, tudo que poderia fazer com que os discípulos, eles, como posso dizer assim, não colocassem a sua total dependência em Jesus. Jesus falou assim, olha, não leva. Porque vai ter uma hora lá que vai acontecer alguma coisa e vocês vão desacreditar. Então eu quero que vocês não levem nada para justamente não serem tentados no meio do caminho a desviar da fé. Assim como aconteceu em alguns versículos anteriores, Jesus foi admirado por causa da incredulidade, ele não queria que os 12, os discípulos dele, tivessem sendo assaltados também por incredulidade. E mesmo sabendo que poderia acontecer, o que Jesus faz? Ele prepara os 12, fala assim, olha, não leva isso. Se você levar isso, é capaz, no meio do caminho, você achar que você precisa de provisão, e eu que vou te dar a provisão, o próprio Deus que vai te dar a provisão, você vai vacilar no meio do caminho. Então, por favor, não leve essas coisas. A intenção era que não levassem com ele vestuário extra, ou seja, túnicas. A roupa mencionada aqui é roupa de baixo, que se usa junto à pele e não casaco. E no versículo 11, eles deveriam sacudir o pó, não em animosidade pessoal, mas como testemunho demonstrado a seriedade da rejeição da mensagem do Filho de Deus. Olha só, sabe o que é interessante nessa parte aqui? É o seguinte, muitas vezes, quando eu li essa parte, eu falava assim, poxa, tipo assim, eu estou rejeitando as pessoas que me rejeitaram. Eu achava a sinceridade que era isso. Mas o que acontece? O reino espiritual ele é muito latente, o reino espiritual ele é muito forte, ele é muito mais forte do que o reino físico, aquilo que nós estamos vivendo. E quando a pessoa ela rejeitava o entendimento do que era a palavra que estava sendo pregada para elas estavam rejeitando tudo aquilo que Deus tinha para a vida delas. Então, elas não poderiam levar aquela rejeição, os discípulos não poderiam levar essa rejeição junto com eles. Até porque eles tinham que entender que se aquela pessoa não aceitasse aquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam pregando, aquilo que eles estavam oferecendo como salvação, como testemunho daquilo que Jesus estava fazendo, eles tinham que deixar aquilo para trás e começar algo diferente. Quantas vezes nós, por conta da rejeição que nós temos, por causa dos nossos pais, e trabalho, escola, nós ficamos presos ao que está no nosso passado e nós não sacudimos o pó. É disso que Jesus estava falando.
E a declaração referente a Sodoma e Gomorra não consta nos manuscritos gregos mais antigos, tá? Mas o que ele estava falando aqui? Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. O pecado de Sodoma e Gomorra não foi só um pecado de homossexualismo, tá? De perversão moral, sexual, não era só sobre isso. Mas o povo de Sodoma e Gomorra eram povos orgulhosos, soberbos. Eles não queriam receber algo diferente, eles achavam que eles estavam certo. Então, quando Jesus está falando aqui sobre Sodoma e Gomorra, ele está falando justamente com aquelas pessoas que estão sacudindo os pés porque elas não querem receber, porque elas são tão orgulhosas e tão soberbas nelas mesmas que elas não querem receber aquilo que Jesus tem para dar para elas. Então, ou seja, mesmo essas pessoas sabendo, elas estão tendo a oportunidade de ouvir aquilo que Jesus quer sobre a vida delas, elas não querem ouvir. Então, vai ter menos, vai ter mais juízo para elas do que o juízo que teve para Sodoma e Gomorra. E olha o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o negócio foi pesado. Então, se prepara aí que o negócio... Eu não posso nem imaginar o que vai acontecer com essas pessoas que estão ouvindo a palavra, se rejeitam a palavra, e em cima da palavra ocorre soberba e orgulho. No versículo 13, ele fala sobre expulsar muitos demônios e ungiu muitos enfermos com óleo e o curava. Ungindo com óleo era na prática usual. Você pode ver isso em Lucas capítulo 10, versículo 34, Tiago capítulo 5, versículo 14. Existem numerosas citações de escritores antigos nesse sentido. Diz que a unção ritualística dos doentes não existiu até o segundo século. Assim, essas curas eram uma combinação de milagre e medicina. Então, ou seja, nós precisamos saber que Deus ele usa também a medicina para curar as pessoas. Nós temos que crer que realmente Jesus cura, mas também temos que crer que Jesus usa de algumas ferramentas para nos curar também, tá bom? É isso que quer falar, sendo curado também junto com o óleo. Eles não foram curados por conta do óleo, mas o óleo faz parte de um processo de cura também, tá bom? Nós vamos aqui, estou sendo bem rápido, tá? Do versículo 14 ao versículo 29. Estou tentando ser mais profundo, mas também rápido para que a gente não possa demorar muito. E ouviu isto, vamos aqui ao versículo 14, e ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dentre os mortos. Porquanto, o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, por quanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que este era homem justo e santo, e guardava-o com segurança. E fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pediste, te darei até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela disse: a cabeça de João Batista. E, entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des no prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Não lhe quis negar. E, enviando logo o rei, o executor mandou-lhe que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo e o puseram num sepulcro. Olha só, vamos lá. A partir do versículo 14. O incidente registrado em
em Marcos 6, de 14 a 29, aconteceu durante a terceira viagem pela Galileia. Tá? E este rei Herodes era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, o tetrarca da Galileia e Pérea. O ministério contínuo de Cristo e os seus discípulos na Galileia espalharam a sua fama por toda aquela região. Aqui, pela primeira vez, temos indicação de que a reputação de Cristo chamara a atenção das autoridades governamentais. E no versículo 15, havia um rumor corrente entre o povo que ele era Elias, retornando para cumprimento de Malaquias 4:5, de Mateus 16:14 e João 1:21, ou que ele era um dos profetas segundo os padrões do Velho Testamento. Tá bom? E no versículo 17, o cárcere onde Jesus se encontrava, onde João se encontrava, perdão, estava localizado em Maquerus, na praia ocidental do Mar Morto. O relacionamento marital de Herodes era escandaloso. Herodias era a esposa de seu próprio meio-tio, Herodes Filipe I. Mas ela o abandonara para se casar com outro meio-tio, Herodes Antipas, irmão do primeiro. Isso é uma confusão de família, né? Então faz tempo que tem essas confusões aí. Herodes Antipas era casado com a filha de Eretas, rei de Arábia, mas havia despedido a sua esposa. E João, no versículo 18, deixa eu pegar aqui. E pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E ele dizia isso repetidas vezes, né? Herodias o amava, versículo 19, literalmente. Marcos diz que ela dedicava um rancor contínuo. Herodias o odiava, perdão. E literalmente odiava, né, João. Literalmente, Marcos diz que ela lhe dedicava um rancor contínuo. Ao contrário de Herodes, ela não sentia nenhuma atração por João em sua pregação e ela queria matá-lo. Versículo 20. Vai acompanhando aí, tá, gente? Eu já estou lendo aqui já o estudo e você acompanha no capítulo, no versículo, tá? Com Herodes, a coisa era outra. Apesar de sua vida desregrada, ele sentiu-se tocado pela vida e mensagem de João. Tinha insegurança, né? Ele protegia João, não permitindo que Herodias o matasse. E ele ficava perplexo com essas coisas, né? A mais autêntica variante diz: ele estava perplexo. O conflito entre sua admiração por João e a atração de suas amizades pecadoras mantinham em estado de íntima confusão. Apesar disso, ele ouvia e continuava ouvindo de boa mente, ou seja, ele ouvia a João. Fazia o que está aqui, ó, versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e guardava-o com segurança. E fazia muitas coisas atendendo-o de boa mente e o ouvia. Entra um parênteses aqui. Quantas vezes nós ouvimos algo no nosso coração que nós sabemos que é Deus falando conosco, nós sabemos que é Deus introduzindo algo no nosso coração, trazendo algo diferente no nosso coração, mas nós estamos com algumas amizades, algumas coisas que travam aquilo que Deus quer sobre nós. Então era mais ou menos isso trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa vida, é isso que a Bíblia está falando. Tá? Muitas vezes nós temos, Deus ele nos ministra algo através de um pastor, através da sua própria palavra, que nós devemos renunciar a alguma coisa e é confortável nós recebermos alguma coisa de bom, ou seja, a palavra, mas não queremos deixar algumas coisas para trás. E era isso que estava acontecendo com Herodes. Está no versículo 20, agora 21, né? Herodias aguardava com astúcia um dia favorável para transpor a proteção com qual Herodes cercara João. A elite dos círculos governamental, militar e social foi convidada, né? Grandes pessoas da época. E versículo 22 chega assim, ó, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. A filha mencionada era Salomé, fruto do primeiro casamento de Herodias. Calcula-se que a jovem não tinha mais de 20 anos de idade naquela ocasião. Isso alguns estudos, alguns que falam, né? Era coisa inusitada que a filha de governador divertisse a nobreza nesse estilo.
Era a tarefa de uma escrava, não de uma princesa. Este era, entretanto, um momento oportuno esperado por Herodias. Então, ou seja, ela fez algo preparado realmente para matar João Batista. E Herodes, sob o efeito de bebida e da sensualidade, caiu na sua armadilha. Aos seus convivas, antes reclinava-se com ele, né? Ou seja, ele se entregou por conta de tudo aquilo que está acontecendo ao pedido da Herodias. No versículo 25, o pedido de Herodias tinha a marca da urgência. Ela queria que a atitude fosse tomada antes que Herodes descobrisse um meio de escapar. E Salomé voltou apressadamente e pediu que o seu pedido fosse atendido, não dentro em pouco, mas no mesmo instante. Né? Então, ou seja, entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Ou seja, Herodes não tinha como correr. Então, ou seja, ele deu um senso de urgência para ele ali. No versículo 26, embora o pedido entristecesse Herodes profundamente, viu que era impossível retroceder em seu juramento diante de um grupo tão augusto. Ou seja, como é que, de repente, você está na frente do presidente, do pessoal da STF, você fala alguma coisa, você tem que cumprir. E naquela época, a palavra ela valia muito. Hoje, felizmente, não tanto como antigamente. Mas a palavra ela valia muito mais às vezes do que um próprio papel, uma assinatura, né? Era muito importante manter o seu prestígio do que preservar a vida do profeta de Deus. Não causa admiração que a sua consciência o perturbasse depois, tá? Versículo 27. O palácio de Herodes, em Maquerus, era também uma fortaleza, e como tal devia conter um cárcere. Assim, a cena da execução não aconteceu muito longe da sala do banquete. Então, é uma coisa bem sinistra, né? Versículo 28. Parece que Salomé permaneceu no salão do banquete até a execução de João, e lhe trouxeram a cabeça num prato. A aparente calma com a qual fez o pedido e depois levou o sangrento prato à sua mãe indica a natureza insensível da moça. Gente, eu não sei você, eu particularmente não gosto de filme de terror. Particularmente, mesmo sabendo que tudo aquilo lá que está acontecendo é, é uma encenação, tal, efeitos especiais, tal. Agora imagine você vendo uma cabeça, a pessoa era tão cheia, o mal era tão, ela era tão cheia do mal que com certeza a cabeça de João Batista estava sendo degolada, estava derramando sangue, mesmo assim a pessoa não, a pessoa ela continuou com aquele desígnio, né, com aquela vontade, né? Agora nós vamos. Nós já falamos do versículo 1 ao 6, do 7 ao 13, do 14 ao 29. Tem tempo ainda? Tem. Então nós vamos falar do versículo 30 ao 44, tá, gente? Então vamos lá. Opa, eu acho que vai dar para a gente encerrar hoje, sim, tá? E os apóstolos, versículo 30, e os apóstolos já ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tudo quanto tinham feito, como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos o que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e eles disseram: o lugar é deserto, e dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes voz de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para que lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tende? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que lhe fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100, de 50 em 50.
E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-o e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então vamos voltar ao versículo 30 aqui. Daqui nós vamos continuar no nosso estudo, tá? Então, tendo acabado de apresentar a patética explicação relativa ao destino de João, Marcos retoma aos discípulos e a viagem missionária. Nada registra relacionado com o tempo que durou ou os acontecimentos sucedidos. Simplesmente conta que os apóstolos voltaram junto novamente. A designação apóstolo é muitíssimo apropriado à ocasião. A palavra fala de alguém que foi enviado em uma missão e os discípulos estavam voltando de tal tarefa, ou seja, tem muita grilo e também muita, eu posso dizer assim, tem algumas dúvidas em relação ao apóstolo. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas a palavra apóstolo é enviado, né? Ou seja, é um mensageiro. Então, nós brasileiros, nós temos o costume de acharmos que uma coisa ela vale para título e não para função. Apóstolo é uma função, ele não é um título. Né? Algumas igrejas, e sinceridade eu não tenho nada contra, mas algumas igrejas usam esses adjetivos para algumas pessoas. Mas assim como um pastor, ele é pastor porque tem ovelhas, se ele não tiver ovelhas, ele não é pastor, porque a função dele é ser pastor. Então, assim também o apóstolo é a mesma coisa. O apóstolo, quando ele está sendo enviado, ele está sendo como apóstolo. É mais ou menos basicamente isso. Tá bom? A retirada. E essa seção do Evangelho registra a narrativa dos 5.000 que foram alimentados. Esses versículos que nós lemos, do versículo 30 ao 44, tá? O milagre de Jesus andando sobre as águas e as curas nas planícies. Em vez de ser um período de descanso e recolhimento longe da multidão, foi um período de contínua atividade, ou seja, eles pregavam o evangelho, pregaram para muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, e mesmo assim eles não pararam de trabalhar. O versículo 31, o lugar deserto era provavelmente no litoral nordeste do Mar da Galileia. Não era deserto. A expressão significa um lugar abandonado, ou seja, um sertão. Depois do esforço da viagem missionária, eles precisavam repousar um pouco. Versículo 33. Muitos reconhecendo-os, ou seja, a multidão começou a reconhecer os apóstolos e as funções que eles faziam, né? Quando as pessoas viram que estavam se afastando, foram reconhecidos. O fato da multidão ser capaz de se antecipar a Cristo chegando ao lugar antes dele parece confirmar o ponto de vista que o lugar deserto era o nordeste do litoral do lago. No versículo 34, quando Jesus desembarcou, tornou-se aparente que ele e seus homens não poderiam desfrutar do planejado período de descanso. Sua reação, contudo, não foi de aborrecimento. Pelo contrário, ele compadeceu-se deles. Viu a necessidade do povo como se fosse um rebanho de ovelhas sem pastor, sem liderança espiritual. Isso que é mais tremendo em Jesus, né? Mesmo ele sabendo que ele estava cansado, sabendo que os discípulos também estavam cansados, mas ele via que existia um povo sedento. E ele trocou o descanso dele para servir o povo, né? Então, ou seja, é uma das partes da liderança de Jesus. É uma liderança servidora. No versículo 36, ele fala assim: despede-os para os discípulos, né, falam, né? Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. A palavra empregada por Marcos significa literalmente campos, que provavelmente se refere às fazendas dos campos. Versículo 37, dá-lhes voz. A ênfase foi colocada sobre o sujeito vós. O termo monetário aqui foi usado, 200 denário, é a palavra denarion. O denário romano que valia cerca de 18 centavos americanos naquele tempo, tá? Aí Jesus, ele pega, no versículo 39, ele pergunta o que tinha para comer, né? E sabendo, eles disseram 5 pães e 2 peixes, aí que começa o milagre.
ele fala assim, olha, ordena-lhes, no versículo 39, que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Em grupos. A palavra significa canteiros. A cena que Marcos descreve é a de grupo de pessoas espalhadas como canteiros de flores sobre a relva. Sem dúvida, a variedade de cores das roupas servia para criar essa impressão quando vista de longe. Olha só que tremendo, né? No versículo 41, os verbos tomando, erguendo, abençoa e partindo estão todos no aoristo grego, significando ação imediata. Mas o verbo deu, olha só, vamos lá, versículo 41. Tomando, levantou, abençoou e partindo, certo? Ele significa ação imediata. Mas o verbo deu, né? Ou seja, aqui no versículo 41, está no tempo imperfeito, mostrando como um contraste, que ele continuou dando aos discípulos. Foi nesse ponto que o milagre da multiplicação aconteceu. Olha só como é que é interessante. Algumas palavras, verbos, né? Aqueles jogos de palavra, e às vezes a revelação da parte de Deus está em cima dessas palavras jogadas, assim, que às vezes, por não prestarmos atenção, elas fogem do entendimento da palavra. Então, ou seja, ele tomou, ele ergueu, ele abençoou, ele partiu, mas ele estava dando, ou seja, ele continuava dando os pães e os peixes. E na continuidade dessa doação dos pães e do peixe, desse partilhar dos pães e do peixe, eles foram se multiplicando. Como? Não sei. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai perguntar para Jesus, tá bom? O fato surpreendente não foi que o povo, versículo 43, e levantaram 12 alcachofas cheias de pedaços de pão e de peixe. O fato surpreendente não foi que o povo simplesmente se satisfez, mas que houve um suprimento superabundante. Os cestos eram grandes cestos de se carregar pão. De um modo geral, entretanto, eles eram menores do que aqueles que foram usados para alimentar os 4.000, tá bom? Versículo 44. A contagem dos 5.000 não inclui mulheres e crianças. Eu não vou nem entrar no fato de quantas pessoas estavam aqui, de quantas pessoas Jesus alimentou, tá bom? Mas se a gente for colocar, são 5.000 homens, né? Aqui eram quase 5.000 homens. Vamos arredondar para 5.000 homens. E cada homem tem uma mulher, 10.000. E nós sabemos que às vezes naquela época era costume, né? Alguns homens terem mais de uma mulher. Infelizmente era um costume da época que Deus ele não eu posso dizer, ele não era algo que agradava a Deus. Foi um costume que as pessoas foram fazendo e infelizmente até hoje em Israel, até hoje no tempo de hoje, em Israel tem muitos homens que têm várias mulheres, tá? É um costume judaico e também um costume também islâmico também. Tem muitos que tem vários lá. Né? Então, mas vamos colocar que cada um tivesse uma mulher. Então já eram 10.000. E cada um tivesse só um filho. Já eram 15.000. Nós sabemos que isso pode chegar a muito mais. Por quê? Porque tem famílias que a família daquela época não era só um filho que tinha. Então, poderia ser de 30 a 50 mil pessoas aí que foram. Então, foi um milagre, um super milagre, né? Vamos lá. 45 a 52 agora. E logo obrigou, nós já estamos aqui uns 40 minutos, né? Então, vamos bem rápido. Versículo 45 a 52, tá bom? Foi ali que eu parei? Foi, 45 a 52. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram, andaram sobre o mar. Cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre eles se ficaram muito assombrados e maravilhados.
pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eu quero abrir um parênteses aqui, gente, bem interessante. Esse versículo fala especificamente, esse capítulo, aliás, ele fala especificamente do ministério dos 12, né? Eles curaram pessoas, ajudaram pessoas, e mesmo assim, no meio de tudo isso, eles ainda estavam com o coração incrédulo. Isso nos remete a muitas vezes nós estamos imersos dentro de trabalhos na igreja e podemos, aquela famosa frase antiga, mas que até hoje faz muito sentido, conhecermos a obra e não conhecemos o Senhor da obra. Nós temos que tomar muito cuidado. Isso não significa que nós não devemos fazer a obra. Significa que nós temos que primeiro conhecer o Deus da obra para depois fazermos a obra. Então, ou seja, eles estavam lá junto com Jesus, mesmo assim. O coração deles estava endurecido por tudo que tinha acontecido. Vamos aqui, versículo 45. Cristo compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e dirigiu-se para Betsaida. Evidentemente, o lugar do milagre foi ao sul da Betsaida, Julias, que está descrito em Lucas 9:10. E Cristo orientou os discípulos a navegarem para a cidade a fim de se encontrarem com ele. O motivo dessa abrupta dispersão da multidão, conforme apresentada por João, foi o perigo de uma tentativa revolucionária de coroá-lo rei, ou seja, fugiu para que as pessoas não mudassem aquilo que era o chamado de Jesus. Jesus ele não foi ali para ser chamado de rei naquele momento. Ele foi ali para ser chamado, para ser salvador do povo. Versículo 47, ao cair da tarde, isto é, às 6 horas da tarde, a hora do pôr do sol. 48, uma vez que ainda... Porque assim, deixa eu voltar ao versículo 47 aqui, tá? Os costumes são diferentes, povo oriental do povo ocidental. Nós temos o costume, os judeus, o povo de lá do Oriente, ele tem o costume de contar o dia a partir da noite. Então, 6 horas da tarde para eles já é um outro dia. Por exemplo, agora eu estou gravando essa aula, são 5 horas da tarde, daqui a pouco 6 horas, hoje é dia 12 de outubro. Quando der 6 horas da tarde para eles, judeus, já é 13 de outubro. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e sozinho em terra. Isso aqui é só um parênteses, tá? No 48. Uma vez que ainda não estava escuro, pôde vê-los ainda de terra em dificuldades a remar. Né? Jesus, ou seja, ele viu esse fadigando a remar, dificuldade, né? Um verbo com significado, a palavra dificuldade é um verbo com significado de atormentaram-se ou desesperaram-se. Descreve a dificuldade dos discípulos na sua tentativa de remar contra o vento. O dia todo cansado, trabalhando também, isso faz com que eles estivessem cansados, com dificuldade também de remar. A quarta vigília da noite ia das 3 às 6 da manhã. Olha só, eles passaram a noite toda remando. Jesus retardou sua ajuda desde o pôr do sol até cerca das 3 horas da madrugada. Jesus ele gosta de ensinar algumas coisas no meio das entrelinhas. A declaração de que queria tomar-lhes a dianteira não deveria apresentar nenhum problema referente à sinceridade de Jesus. Ele não caminhava diretamente em direção do barco, de modo que para os discípulos pareceu que ele ia ultrapassá-los se não tivesse chamado. Em vez de subitamente entrar no barco, Jesus estava, sem dúvida, dando-lhes tempo para o reconhecerem. Cara, que tremendo isso. Versículo 49. Um fantasma. Essa não é a palavra grega para espírito, mas um termo que significa aparição. Pensaram que estavam vendo um fantasma, ou seja, um susto, alguma ilusão, alguma coisa assim semelhante. Versículo 50. Tem de bom ânimo. Este verbo leva com a ideia de coragem, que era provavelmente o pensamento principal de Cristo. A proibição no tempo presente não temais significa parem de temer, ou seja, imediatamente. Vocês estão com medo? Parem, tenham bom ânimo. A palavra saindo da boca de Jesus com aquela unção, com aquele poder, com certeza mudou o que eles estavam passando no momento. Versículo 51. Sem uma palavra da parte de Cristo, o vento cessou, né? Tornou-se cansado.
a perplexidade que tomou conta dos discípulos foi o resultado do duplo milagre. O texto grego omite as palavras e maravilhados. Versículo 52. Além de se esquecerem que anteriormente Cristo já tinha acalmado as ondas, não entenderam o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Não captaram a verdade relativa à divindade de Cristo e que os milagres estavam continuamente sendo demonstrados. Ai, meu Deus. Aí você fala assim, nossa, eles eram ruins, né? Nós também somos. Nós precisamos entender os milagres de Jesus todos os dias. Para terminar, tá, gente? Graças a Deus estamos terminando. Versículo 53 ao versículo 56. E quando já estavam do outro lado, versículo 53, dirigiam-se à terra de Genazaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua roupa. E todos que lhe tocavam saravam. Abri um parênteses aqui antes de continuar o estudo. Muitas pessoas, eu vejo muitos pregadores falar assim, só procuravam Jesus para serem curados. Gente, nós estamos falando de uma época que não tinha SUS. Já é uma coisa ruim. Imagina na época, não tinha SUS, não tinha plano de saúde, não tinha Unimed, não tinha Apivida, não sei quais, Bradesco, não sei quais são os planos de saúde que tinha na época. Não tinha essas coisas na época. E as pessoas doentes, elas morriam cedo. Tanto é que existem muitos países aí que a média de vida, em alguns lugares, chegava a 20 anos. As pessoas com 20 anos morriam. Tem muitos lugares, relatos aí de lugares, antes de Cristo, às vezes depois de Cristo também, que não tinha higiene, não tinha muitas coisas, que as pessoas não tinham dentes. A gente lê alguns relatos históricos. Então, eu não julgo essas pessoas que estavam indo para lá para serem curadas. Era a forma que eles tinham de continuar sobrevivendo. Era a forma que eles tinham, porque a medicina ela não era avançada naquela época. Já tinha uma certa medicina, tanto é que nós temos o Dr. Lucas, né, que vai ser o capítulo, o livro depois desse livro de Marcos, que ele era doutor, ele era médico, mas não tinha medicina apropriada para a época. Então as pessoas, eu não julgo as pessoas por querer ser curadas. Elas não tinham outra oportunidade, elas não tinham outra situação que não ser procurar Jesus para serem curadas, né? Algumas pessoas só queriam Jesus para isso, infelizmente. Mas era uma oportunidade, eles não queriam deixar para trás. Versículo 53. Provavelmente Jesus entrou no barco em um lugar afastado da praia de Betsaida Júlias, pela qual passaram atingindo a praia oriental do lago novamente. Genezaré era o nome de uma planície ao longo da praia do lago ao sul de Cafarnaum. Uma cidadezinha do mesmo nome também se localizava nas vizinhanças. Marcos, ele fornece um vislumbre do tipo de cenário que deve ter aparecido muitas vezes quando Jesus entrava numa localidade, as pessoas correndo em busca dos seus parentes doentes antes que Cristo saísse da vizinhança. Versículo 56. Rogando-lhe os repetidos pedidos de pessoa após pessoa foram descritas por esse verbo. É a segunda referência em Marcos de curas efetuadas pelo tocar nas roupas de Cristo. Gente, também, nós estamos aqui num capítulo só, no capítulo 6, e vocês viram que do primeiro versículo até o último é trabalho, ou seja, obra. Jesus ele saiu de lugar, não descansou no lugar, né? E mesmo assim, quando ele chegava no outro lugar, tinham pessoas para serem curadas, ele continuava o trabalho. Jesus é tremendo demais, gente. Meu Deus do céu. Então, vamos terminar aqui, né? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Olha só, aqui embaixo tá os outros capítulos do livro de Marcos. Não deixe de compartilhar com as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Tamo junto.